Bom, Laura, eu fiz uma pesquisa esses dias com as pessoas que têm os e-mails cadastrados na nossa lista VIP, a nossa lista especial. E nessa pesquisa me chamou muito a atenção um assunto que eu achei que a gente devia debater aqui. Eu imagino que já devem ter surgido perguntas sobre isso, como a gente já conversou. E uma das coisas que as pessoas falaram que elas mais desejam, que elas mais almejam, é ter estabilidade. E eu fiquei pensando, puxa vida, por que as pessoas querem estabilidade? E eu pensei que seria legal a gente discutir sobre isso, porque eu tenho uma visão sobre ser estável. Eu acredito que buscar estabilidade financeira, estabilidade profissional, o carro próprio, a casa própria, essa coisa segura faz com que as pessoas desejem, na minha opinião, a pior coisa para a vida delas. Isso não é legal e nós vamos explicar o porquê nesse vídeo de hoje. Porque todas as pessoas que buscam estabilidade, elas não estão querendo se colocar em movimento. E a vida é movimento. E quando elas fazem isso, buscam a segurança e a estabilidade, elas estão morrendo aos poucos, na minha opinião. Mas a gente vai debater sobre isso para que as pessoas entendam a importância de saber como fazer uma mudança sem tanta dor. Não é que todo o processo de mudança tem que ser feito com dor. Hoje, as pessoas estão acostumadas a olhar para a mudança como algo traumático, né? Existe uma crença limitante de que toda mudança é traumática para o ser humano, e não é verdade. Existem processos de mudanças que se pode fazer com muita leveza, com muita tranquilidade, e eu vou ensinar aqui coisas que eu já aprendi, que me fizeram mudar de um jeito melhor, e que eu conseguisse então absorver os aprendizados dessa mudança, dessa transformação, de uma forma mais leve, não tão pesada. Então vamos lá para a tua primeira pergunta, que tu acha que se encaixa nas perguntas que as pessoas te mandam no nosso tema de hoje. Eu acredito que as pessoas busquem, então, uma estabilidade por se sentirem inseguros quanto à mudança. E eu gostaria de saber, assim como o pessoal que nos procura, como elas podem buscar esses movimentos de não se manterem presos a algo, a colocarem a vida em movimento, sem se sentirem tão inseguros. Ótimo. Vamos lá, então. Eu me lembro que eu cresci querendo ser professora. Isso era uma coisa que eu tinha em mente, eu adorava isso, meu sonho era ir para a escola, eu queria aprender a ler, eu sempre tive essa vontade, esse desejo de infância de ler, de estudar, eu gostava muito de livros, eu sempre gostei de livros, eu lembro que a minha mãe tinha um monte de livros, assim, ela tinha uma prateleira cheia de livros antigos, aquelas enciclopédias de antigamente, né? E eu pegava aqueles livros, eu lia, eu gostava de ler, eu nem sabia ler ainda. Ler não, olhava as figuras, olhava as palavras, então eu gostava muito desse universo. Teoricamente, né, pelo que o sistema nos ensina, pelo que a vida nos ensina, para que caminho eu segui? De ser professora, né? Então eu brincava de escola, eu tinha um monte de urso também, eu botava os ursos assim no chão, eram os meus aluninhos, a minha mãe vendia Avon, eu pegava as revistinhas de Avon e botava assim, daí eram os cadernos dos alunos, então era a minha diversão, era brincar daquilo ali, desde muito criança, assim. E eu cresci com essa ideia, e depois na minha família eu tinha professores também, então eu criei aquele conceito de ser professora, ter um emprego estável e ser concursada, né? Então eu fui para o magistério no meu segundo grau, no meu ensino médio, fiz magistério, terminei magistério, fui para pedagogia, com aquela ideia em mente de que eu ia ser uma professora concursada a vida inteira, para ter o salário estável, para ter um emprego estável. E no meio da minha faculdade eu descobri a terapia holística. No meio do meu curso de superior, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a me encantar pela terapia e, meu Deus, a minha família enlouqueceu, né? Como assim, Kátia? Né? Eu tinha uma tia, inclusive, minha madrinha, que ela já tinha tudo arranjado, assim, tipo, se eu fizesse concurso, ela já sabia para que escola ela ia me mandar, ela já sabia o que ela ia fazer, aquela coisa toda, e ela trabalhava na Secretaria de Educação, então tinha um apoio muito grande e tal, e pra ela foi um banho de água gelada, assim, tipo, não só pra ela, né, mas pra muitas pessoas na minha família foi um susto, assim, tipo, como assim, Kátia? A vida inteira tu falou que ia ser professora e agora tu quer ser terapeuta, né? E como assim? Tu vai mudar tudo e vai para um emprego que não tem um salário fixo? Como que tu vai se sustentar e como que vai ser? E na época eu confesso que eu não sabia como ia ser. Eu não sabia fazer um planejamento, eu não sabia como organizar a minha vida de um jeito que eu pudesse me dedicar para a terapia holística
de maneira sensata como eu teria hoje. Eu acho que se eu voltasse no tempo com a maturidade de hoje, coisas que eu fiz eu faria diferente, eu melhoraria, né? Então a experiência também é importante. Mas nessa mudança, foi a primeira grande mudança na minha vida, né? Porque eu mudei tudo, eu mudei as minhas metas, os meus objetivos de vida, eu comecei a caminhar para um novo caminho, completamente diferente daquilo que eu estava fazendo até então na minha vida. E eu lembro que eu fiquei muito indecisa, eu fiquei insegura, eu senti todas as coisas que as pessoas sentem. Uma insegurança tremenda, não sabia se eu devia ou não, tinha medo de arriscar e dar tudo errado, de não sobreviver de uma profissão como essa. E ainda pensando que, né, terapia holística, naquela época, 15 anos atrás, as pessoas não sabiam o que era direito. Hoje sabem muito mais, porque existem muitas dessas técnicas que a gente trabalha em consultório, que as pessoas já tiveram alguma experiência, ou já fizeram reiki, ou já fizeram massagem, ou já fizeram quiropraxia, ou já fizeram outras técnicas até corporais mesmo, que englobam a terapia holística. E na época não tinha muito, mal e porcamente tinha os massoterapeutas e os reikianos. E olhe lá ainda, né? E eu não sabia nada, eu não sabia divulgar meu trabalho, eu não tinha lugar para atender, eu não tinha assim uma estrutura organizada para começar o meu trabalho, mas ainda assim eu comecei. E aquilo me encantava tanto, eu queria tanto, era um chamado tão forte que eu pensei, as coisas vão acontecer. Eu tinha tanta confiança de que as coisas iam acontecer. Naquela época, eu acho que foi a época que eu menos duvidei de mim. Se for olhar claramente para toda a situação, e agora batendo esse papo aqui, eu me dei conta disso. E eu acredito que uma das coisas que impedem as pessoas de fazer uma mudança de forma leve, confiante, né, corajosa, é a dúvida. O que faz as pessoas não conseguirem arriscar na vida e se colocar no movimento certo é a dúvida. Todas as vezes que você duvida daquilo que você está fazendo, você volta a estaca zero. Então, se você quer algo na sua vida, quer fazer uma mudança, uma transformação, mudar de emprego, mudar o relacionamento, tá infeliz no relacionamento, mas não tem coragem de sair daquilo ali, tá confortável se manter assim. Eu lembro no consultório que eu tinha casos, até tô comentando ontem com uma amiga sobre isso, eu tinha casos de consultório que as mulheres sabiam que elas eram traídas pelos maridos e elas se submetiam a ficar no relacionamento só para não ter que ter relação sexual com o marido, só porque o marido dava dinheiro pra ela tinha uma vida legal com aquele marido, então ela fazia de conta que não estava acontecendo nada e se submetia a ser traída e se submetia a viver uma vida infeliz para não ter que mudar, porque imagina largar, né, financeiramente de um relacionamento estável, que também pode acontecer, largar a vida estável e segura para caminhar para um novo caminho, talvez ter que ter um novo relacionamento, viver a própria vida, ter que trabalhar, ter que se virar, ter que fazer as coisas por si só. E aí a pessoa começa a botar em dúvida quem ela é, porque ela começa a se sentir mal com a situação, ela sabe que algo está errado, ela sente que ela precisa fazer essa mudança e ela não faz, ela fica ali procrastinando, esperando o melhor momento. E eu sempre digo para as pessoas que o melhor momento não existe, o melhor momento é agora. Se você está com alguma ideia em mente, você não precisa sair fazendo as coisas hoje, mas faça um planejamento. Na minha opinião, qualquer mudança de vida requer planejamento, que é você começar a pensar no assunto, pelo menos. Coloca o teu olhar naquilo. O que eu preciso mudar na minha vida que eu estou segurando, que eu não estou fazendo? Sabe por quê, Laura? Uma coisa que me veio agora, um insight bem interessante. Todas as vezes que a gente sabe que tem que mudar algo e não faz o que tem que ser feito, fica esperando, a gente fica ocupando um espaço na mente. E ocupar espaço na mente tira o espaço de novas oportunidades. Então, olha a importância de a gente observar as transformações e as mudanças que a gente tem que fazer na vida e se movimentar para isso. Só que eu sei que esse movimento exige coragem, confiança, atitude, que é o que muitas pessoas não têm. Como eu posso ser uma pessoa de atitude, né? Talvez tu me perguntar isso e já veio essa pergunta na minha cabeça. Como eu posso ser uma pessoa de atitude? Começando a olhar para mim. Começando a entender o que é importante para mim. Que eu acredito que é aí que a gente falha, sabe? De não parar um pouquinho, silenciar a mente e saber, o que realmente importa para a Kátia hoje? O que a alma da Kátia quer? Quando eu medito todas as manhãs, a primeira pergunta que eu me faço é: o que a alma da Kátia quer hoje? Quem é essa alma que está aqui dentro? Ao invés de eu me preocupar com o estereótipo da Kátia, com o trabalho,
com o carro, com a casa, com as metas, só isto, eu começo a minha meditação antes de pensar e agradecer pelas coisas que eu já tenho, pelas coisas que eu vou ter, eu penso na minha alma. Quem é essa alma que está aqui dentro? O que ela quer nesse momento? Porque senão a gente faz muitas e muitas escolhas baseadas no que as pessoas esperam da gente, no que a sociedade espera que a gente faça, no que os nossos pais querem que a gente faça. E uma coisa que para mim foi libertador foi aprender a ouvir a minha alma e menos lá fora. Isso é difícil, porque a gente é influenciado e bombardeado o tempo inteiro por todo mundo que nos cerca. Todo o mundo, inclusive pelo mundo da mídia, pela internet, que a gente tem que filtrar muito bem as informações que a gente acessa, né? Agora imagina aquela pessoa que está do nosso lado, né? A nossa família, os nossos pais, os nossos cônjuges, todo mundo está influenciando os nossos pensamentos e a gente precisa ter um tempo pra gente, porque eu preciso ouvir quem eu sou eu, porque se eu não começo a me ouvir, a minha alma começa a gritar e eu não escuto. E ela grita e eu não escuto, e ela grita e eu não escuto. E a longo prazo isso vira uma doença, isso vira um desequilíbrio emocional gigantesco, isso vira depressão, isso vira síndrome do pânico. 99% dos casos de síndrome do pânico no meu consultório vinham disto, da pessoa não ouvir quem ela é, saber que ela precisava mudar, saber que ela tinha que tomar um rumo na vida, mas ela nunca parava para se ouvir. E isso causa medo, pavor, porque eu não sei quem eu sou, eu perdi minha identidade ao longo do tempo, porque eu fui deixando as coisas e as pessoas dominarem a minha vida. Então eu acredito que tudo isso é um conjunto de coisas que ajudam as pessoas a se colocar em movimento, a ter mais coragem, confiança para fazer o que tem que ser feito. Certo. E quando elas identificam que a alma delas está gritando, elas se sentem desconfortáveis naquele contexto que elas estão vivendo, querem fazer essa mudança, né? Pensam de uma forma diferente, apesar da influência de familiares e da mídia, o primeiro passo depois que ela identifica que tem algo ali, como ela pode proceder com técnicas, com superação, assim, das suas próprias crenças para vencer esse medo? Qualquer medo, seja no âmbito que for, inclusive agora a gente já está preparando aqui, acho que eu nem falei para ti ainda, que o Douglas, mas eu preparei uma série de vídeos falando sobre os piores medos das pessoas. Daqui a uns dias a galera vai ver. Porque nessa pesquisa eu também vi que as pessoas têm alguns medos muito comuns. Por exemplo, medo da morte. Olha só, né? Com toda a informação que a gente tem hoje sobre o que é um processo natural da nossa vida, as pessoas ainda têm muito medo disso. Medo de ficar doente. E outros medos que eu vou deixar no ar, não vou falar para o pessoal ficar na expectativa. Mas esses dois apareceram como os piores medos das pessoas que nos seguem, né, da nossa audiência. Então eu vou fazer vídeos específicos falando disso. E todas as pessoas que têm medo, por exemplo, de morrer, já que a gente está falando de como vencer o seu maior medo, que exercício que a gente tem que fazer, e a gente está falando de estabilidade também, de mudança de vida e tudo mais, toda pessoa que tem medo de morrer, ela está matando a sua vida aos poucos. Porque a pessoa que está feliz com a vida que tem, a pessoa que está em movimento, ela deseja a vida. Ela quer movimento. Ela quer agir diante da vida. Ela não quer que as coisas fiquem paradas e estagnadas. Todo mundo que deseja manter a estagnação e a falsa segurança na vida, porque para mim é uma falsa segurança. Não existe caminho seguro que não seja o caminho do nosso próprio coração. Não existe caminho mais seguro do que estar em movimento com a vida. Porque se eu quero parar, a vida vai me impulsionar, né? Então, só para dar um adendo aí, já deixar o pessoal na expectativa. Mas enfim, que práticas para vencer o medo, né? Primeira coisa, as pessoas precisam se conscientizar de que muitos dos medos delas são crenças, são verdades que elas criaram na mente e que não são reais. 95% dos nossos medos não acontecem, são criações da nossa mente. Então, qual a melhor forma de vencer o medo? Enfrentando esse medo, indo lá e fazendo algo a respeito. Vou dar um exemplo. Em 2012, meu marido resolveu ter um negócio próprio. Na verdade, ele não resolveu isso. Aconteceu, caiu no colo dele. Porque ele é assim. Ele é uma pessoa que ele não se preocupa em fazer técnica nenhuma, ele não se preocupa em fazer grandes coisas e as oportunidades caem no colo dele. Porque ele confia, ele acredita. Eu sei disso, né? Tô com ele há 17 anos
e eu vejo que a confiança dele é melhor e maior do que a minha muitas vezes. E ele começou a falar, nós começamos a conversar, um ano antes mais ou menos, a gente começou a conversar seriamente sobre a possibilidade de ele ter um negócio próprio. Porque a vida inteira ele trabalhou com a família, estava cansado de estar ali no meio da família, não podendo fazer as coisas que ele gostaria, porque ele é uma pessoa que tem muita visão, ele não tem preguiça pra nada, ele dorme a hora que tem que dormir, ele acorda a hora que tem que acordar, ele é uma pessoa super ativa, assim, tanto que às vezes ele tem dificuldade de parar. É uma das coisas que ele precisa melhorar nele. E aí a gente começou a conversar sobre o assunto, a gente já morava junto, já estávamos casados e tal. E ele, porque, né, eu tenho um sonho de abrir um mercado, eu tenho um sonho de ter um negócio, mas eu gostaria de ter um negócio mais top, eu gostaria de trabalhar com produtos de primeira linha, porque eu acho que isso não tem na nossa região e não sei o quê. E ele começou a sonhar com a ideia, a oportunidade, na verdade, caiu no colo dele. Do nada, uma pessoa chegou lá no mercado da família dele, onde ele estava trabalhando, e chegou pra ele e falou assim: Ronaldo, não quer comprar meu mercado? E ele, como assim comprar teu mercado? Comprar meu mercado? Tu não quer? E essa pessoa não é amigo nosso, não é conhecido nosso, ele era cliente do mercado em Canela, chegou pra ele do nada e falou: não, é que eu já tô mais velho, eu já quero dar uma parada, eu tenho outros negócios e eu quero vender alguns, quero ter mais tranquilidade na minha vida e tal, e eu vim aqui te oferecer, tu não quer comprar meu mercado? E ele chegou em casa em pânico: meu Deus, eu falei que eu queria um mercado e surgiu a oportunidade. E eu adorei a ideia, né? E eu fui uma das grandes incentivadoras para ele fazer essa mudança. Só que para ele foi muito difícil. Imagina, né? Desde criança, ele viu o pai dele trabalhando no mercado, ele acompanhou a trajetória do mercado, sei lá quantos anos tinha o mercado na época, acho que já devia ter uns 30 anos, eu acho, de casa. Ele a vida inteira esteve ali ajudando, o pai dele tinha falecido, ele estava ali ajudando a família a se reconstruir, porque foram traumas muito grandes. Morreram 2 sócios no mesmo ano da empresa, na família. Então ele estava vivendo um processo difícil, ajudando o irmão dele a reconstruir a empresa, a começar do zero praticamente, né? Porque os 2 que faleceram eram 2 pilares muito importantes. Enfim, foi um desafio para ele. Eu me lembro que a gente chamou o Paulo Henrique, que dava curso comigo na época, e como ele trabalhava em empresa e conhecia muito da parte administrativa das coisas, ele nos ajudou a montar um planejamento assim, o pior cenário, o cenário médio e o melhor cenário. Como seria a empresa em 6 meses, quais as precauções que a gente devia tomar. Tudo foi milimetricamente planejado, pensado, organizado. A gente se colocou num movimento muito saudável. Eu estava muito confiante, mas ele não estava. Ele não estava. Naquela época ali foi um grande salto, porque sair de uma empresa estável, segura, sólida, para ir para um negócio, construir tudo sozinho, ele não ia ter sócio. Eu sou sócia da empresa, mas eu não ia estar diretamente ali, ele ia ter que trabalhar sozinho, né? Eu falei para ele: eu te ajudo nas estratégias, eu te ajudo nas ideias de marketing, eu te ajudo do jeito que eu posso, mas eu não vou largar o meu espaço, meu trabalho de terapeuta para te ajudar na empresa, eu não posso fazer isso, porque essa não é a minha missão. Trabalhar nesse ramo não é a minha missão. E então, a gente fez tudo bem direitinho, organizado, fizemos todo o processo, papelada. A gente abriu a empresa, é legal as pessoas saberem disso, porque às vezes elas não sabem. Com 15 mil reais que eu peguei no meu giro caixa, porque o meu marido não tinha crédito ainda, não tinha como pegar dinheiro no banco, e com 700 mil em dívidas. Foi assim que a gente abriu o nosso primeiro negócio, no caso ele, né? Abriu o primeiro negócio dele. Ele não dormiu umas, sei lá quantas noites. Ele teve umas 2 vezes, eu acho, que eu fui parar com ele na Unimed, no hospital, para ele fazer soro, porque deu disenteria. Ele ficou 1 mês, mais ou menos, num processo, assim, que não foi fácil. Mas ele sentiu no coração dele que ele precisava fazer isso. E eu falei: a gente tá junto, a gente vai se ajudar e tudo vai dar certo. Ele abriu a empresa dia 1º de novembro de 2012, ele assumiu a empresa, papelada toda pronta. A gente precisava desses 15 mil para fazer toda a papelada, abrir empresa, abrir conta no banco, fazer tudo que a gente precisava, né? E aí, na verdade, esta empresa aqui que nós estamos emprestou dinheiro para a empresa do meu marido abrir. Olha que legal, né? E então, 1º de novembro. A gente foi olhar os nossos números final de janeiro, lógico que ele pegou uma época muito boa, né? Porque é época de Natal, luz, movimento, em Gramado e tal. Mas foi, assim, surpreendente, porque em 3 meses ele já tinha conseguido o melhor resultado lá da nossa planilha, que era para 6 meses. Em 3 meses ele cresceu, sei lá quantas vezes a empresa na época.
E foi uma loucura, assim, ele conseguiu se organizar, ele conseguiu fazer fluir, aí a tranquilidade já veio, aquela ansiedade de não saber como ia ser, já se acalmou e a empresa dele começou a crescer gigantemente, ele fez grandes melhorias, tanto é que agora, 7 anos depois, início de 2019, não, 6 anos depois então, né, 12 de janeiro de 2019, nós inauguramos um novo local, a nova empresa. Porém, nós não fizemos o mesmo planejamento. Não fizemos tudo como a gente fez lá atrás e a gente já tinha aprendido aquele caminho. E a gente não se preocupou tanto quanto, porque a gente achou que já tinha mais experiência, ele principalmente, tá tudo bem, a gente tem mais experiência, vai dar tudo certo. Então uma coisa importante, Laura, não é assim, mudar de vida achando que vai dar tudo certo não é o suficiente. Acreditar é o primeiro passo da jornada. Não duvidar é o segundo grande passo, porque no meio do caminho a gente sempre duvida das coisas. Agora, a gente precisa ter planejamento, ter atitude, fazer as coisas, visualizar o cenário das coisas, entender o que está acontecendo. A gente não fez uma planilha igual de pior cenário, cenário médio, cenário ótimo. Não fizemos exatamente como fizemos da primeira vez. E foi difícil. Tanto é que esses dias eu falei no meu Instagram, contei no meu Instagram rapidamente a história de como foi, mas foi um caos a mudança. Foi um caos, foi muito difícil, foi muito cansativo. Meu marido passou noites em claro, foi muito pior do que da outra vez, que o desafio era muito maior, né? Porque a gente não tinha um centavo para abrir o negócio e deu tudo certo, e dessa vez não deu tão certo como ele planejava, a empresa demorou para se reconstruir, cliente reclamou, a gente sofreu muito no início, sabe? As pessoas não se adaptavam com a mudança, com o novo local, não achavam a mercadoria, só reclamavam. Meu marido estava muito cansado, não aguentava mais, a gente não saiu de férias, a gente não... Tipo assim, foi um caos, que não era para ter sido assim, porque nós estávamos mais maduros e preparados, né? Então, assim, fazer qualquer mudança de vida, eu acredito que, assim, na prática, uma das primeiras coisas pra gente mudar é se organizar, mesmo. Botando no papel. Nós temos muitas pessoas que nos seguem que são terapeutas. Eles adoram falar de mudança de vida profissional, mas eles não guardam dinheiro, eles não têm direito a um lugar para atender e eles acham que magicamente eles vão parar de trabalhar no emprego, vão se assumir como terapeuta e tudo vai dar certo. Não é assim. Precisa ter um dinheiro guardado, precisa honrar o trabalho que tem hoje, sabe? Planejar a transformação de vida, organizar isso até na gestão e na dinâmica da família, porque tudo vai mudar a rotina, vai mudar, tudo muda. Se a gente não prepara a nossa mente para isso, a gente vibra muito mais no medo, porque a gente está pisando em ovos, né? Eu não sei o que pode acontecer. Agora, se eu crio um cenário, esse medo vai embora, porque eu planto na minha mente como vai ser esse caminho. E tudo, absolutamente tudo que a gente cria na nossa mente se torna realidade. Então, criar um caminho dá segurança. Criar possibilidades faz com que a minha mente acredite que tudo vai dar certo. Só confiar às cegas, a gente não confia, esquece. Por exemplo, 2019 foi um ano que a gente não planejou direito como as coisas iam ser e muita coisa deu errado. Muita coisa deu errado. Não fluiu como a gente queria. Por quê? Porque tinha interferência, porque tinha inveja, porque tinha nada disso. Porque nós não planejamos. Macacos velhos que não fizeram planejamento do jeito certo, né? Então, assim, para vencer o medo, primeira coisa é, sim, acreditar, enfrentar, mas enfrentar sabendo o que está fazendo. Não se jogue na vida sem planejar. Não faça as coisas às cegas, porque você vai se dar mal. É aí que o medo se instala, porque ele vai crescer, ele não vai só se instalar. Sem saber os passos que a gente tem que dar é muito difícil mesmo. Então, se eu puder, com a minha história de vida, tantas transformações que eu já passei, para esse vídeo não ficar tão longo, eu poderia ainda contar minha mudança de ser terapeuta para trabalhar online, né? Que eu já contei muito em outros vídeos, posso contar numa outra oportunidade, mas eu passei por 2 grandes mudanças na vida e a terceira eu acompanhei junto com meu marido, né? Que foi essa dele, da mudança profissional dele, né? E se eu for contar todas essas histórias, tintim por tintim, eu vou ver que tudo que fez a diferença para nós foi planejamento.
Então, Laura, vamos para a última pergunta. O que mais que te vem em mente, assim, sobre essa transformação, né? Que nada mais é do que uma mudança de vida. Uma vez que a gente faz essa transição, então, a gente ouve o nosso chamado, a gente acredita, né? Não duvida e principalmente planeja, as coisas começam a se encaminhar. Mas eu acredito que as pessoas, elas muitas vezes atingem aquele objetivo, mas não é o final do caminho. Elas têm novos sonhos, novos planos. E como fazer para novamente aquilo que elas gostariam de ali para frente de ser a sua realidade, de ser mais, transformar a sua realidade em muito mais, ser fixado como eu posso ir além também. Para que não haja nenhuma dúvida que possa ocasionar uma regressão, né, nessa caminhada tão linda de superação e transformação. Ótimo, muito boa pergunta. Eu acho que eu vou dar um exemplo mais prático que vai facilitar. De novo, a gente vai falar de planejamento, né? Uma vez que eu planejei uma mudança, essa mudança aconteceu e tudo deu certo, é importante durante o processo eu fazer registros disso. Por quê? Porque daí eu já tenho um caminho desenhado, pronto, é mais fácil de eu fazer uma mudança novamente. Aqui na empresa, por exemplo, esse ano, tudo que a gente está fazendo de ação, de atitude não, mas de ação, de venda, de trabalho, eu estou cuidadosamente documentando. Colocando no papel literalmente. Por quê? Porque quando eu quiser fazer novamente uma estratégia parecida, tá tudo ali. É só adaptar. Então é muito importante durante o processo você, sei lá, gravar áudios, gravar até vídeos se você quiser, contando o que você está fazendo, quase como um diário da sua superação. Acho legal isso. Até é legal ter um caderno mesmo, sabe? Um diário das coisas que você está fazendo todos os dias na sua transformação de vida, para que lá na frente eu leia esse diário e eu pegue todas as informações que foram importantes nessa mudança e adapte para uma nova transformação. Porque sem isso tem detalhes que a gente esquece no meio do caminho. Como eu comentei antes, se nós tivéssemos feito esse documento da primeira mudança de vida lá do meu marido e tivéssemos transcrevido para agora, tudo seria mais fácil provavelmente. Porque muita coisa escapa. Passam alguns anos, talvez você vai fazer uma grande mudança agora e outra mudança vai levar um tempo para acontecer tão grande assim. Então é legal você ter isso documentado em algum lugar onde você possa mexer nesse material depois, ou gravar áudios. Às vezes eu gravo áudios de insights que eu tenho, ideias que eu tenho, ou faço um documento no computador. Ultimamente eu tenho feito checklists, ou tenho feito coisas do tipo no computador mesmo, e daí a gente também se passa entre nós aqui pra gente acompanhar todo mundo, né? Isso é uma coisa básica que se faz normalmente no mundo empresarial, mas que na vida é totalmente viável. Por que a gente não pode aproveitar isso para nossa vida, né? Então é você ter um histórico das coisas que você está fazendo, dos processos que você está fazendo. Isso é muito legal. É como, por exemplo, hoje eu tenho um processo de meditação que eu fui descobrindo sozinha e que em algum momento eu vou querer ensinar isso para as pessoas. E já estou pensando em fazer isso mais para frente. Como que eu vou saber ensinar as pessoas, ou como eu vou saber repetir o processo sem eu ter um norte, sem eu ter documentado isso? Então, uma hora dessa eu tenho que sentar e colocar, transcrever como eu estou fazendo as minhas meditações que estão me dando tanto resultado. Porque eu sei que o que eu estou fazendo é diferente de tudo que tem por aí. Não é a mesma coisa que todo mundo faz. Mas para eu poder ensinar para as pessoas, além de eu repetir, de eu ter a experiência, eu tenho que ter um documento disto, um material disto, onde eu vou colocando todo dia um pouquinho da minha experiência ali para incrementar e tornar essa dinâmica muito melhor. Então eu acredito que essa é uma das formas de a gente conseguir repetir algo de uma maneira também menos pesada, mais leve, mais fluida. E, de novo, planejamento na hora da mudança é tudo. É tudo, desde o planejamento diário das coisas que você faz todos os dias que estão te levando para fazer essa transformação, até as coisas mais complexas, né? É como um projeto de uma casa. Primeiro tem que ir para o papel, para depois se tornar real. Tem todo um processo. Eu gosto sempre de falar em metas, em transformação de vida, como o projeto do arquiteto.
antes do arquiteto pensar naquele projeto, alguém deu uma ideia para ele. Então, no plano das ideias está tudo lá. Eu preciso começar a criar essa realidade para que ela se torne real. E eu começo no processo mental. A minha mente começa a pensar, eu começo a imprimir essa ideia na substância amorfa, na matriz divina, na consciência maior, na energia onde as coisas acontecem, né? Começo a imprimir uma ideia. Repito, a substância amorfa vai criando uma forma. Por isso amorfa, porque ele cria, não tem forma, mas é lá que eu começo a dar forma para aquilo que eu quero. E aí eu começo a mentalizar, eu começo a pensar, eu começo a visualizar essa realidade acontecendo. Todos os dias um pouquinho, todos os dias eu vou alimentando essa ideia, porque aí a substância amorfa, ela não identifica os sentimentos, as emoções, o que é, o que não é, o que é bom, o que é ruim. Então lá eu começo a imprimir uma ideia, essa ideia começa a tomar forma. Quando eu vou repetindo, essa forma vai criando uma identidade, e essa identidade vai se tornando fisicamente possível. E até que no mundo da matéria se torna real. Materialmente eu realizo aquilo. Então é esse o processo que vai levar as pessoas a construírem a realidade que elas querem. Desde que elas entendam que a transformação de vida começa pelo que eu estou planejando para mim. E quanto mais eu coloco no papel, quanto mais eu torno físico o processo, mais fácil de criar a realidade no mundo físico. Por isso planejar, escrever no papel, ter o diário, mentalizar. Porque se eu fico só no imaterial, vai demorar mais tempo para se tornar real. Mas se eu começo a botar no papel, começo a pensar, começo a sentir, ou leio algo todos os dias que me faz acreditar naquela realidade, tudo isso se torna cada vez mais viável para minha mente. A minha mente começa a acreditar de fato que isso vai se tornar real. E aí eu vou vencendo todos os meus medos, porque aquilo vai criando uma força tão grande, o que eu vou pensando, o que eu vou sentindo, o que eu vou escrevendo, vai se tornando tão real para mim, que os medos vão embora. E eu começo a acreditar que aquilo é possível. E isso se torna possível. Maravilhoso. Muito bom, né? Muito ótimo. Para finalizar, Laura, quer deixar uma mensagem pro pessoal? Sim, eu gostaria de dizer para o pessoal que está assistindo a gente que, indiferente de quais são os seus sonhos, qual o tamanho deles, que a gente pode alcançar, se a gente pensar que dentro da gente já existe essa possibilidade e que basta nós confiarmos em nós mesmos, porque se o outro não acredita, não é dele, é nosso. Então a gente se resgata, né, dessa força que nós temos para criar o que nos chama, né, o que é para ser nosso, sem medo e com o coração aberto de que as coisas boas sempre vêm para quem arrisca e acredita no seu poder. Muito bom. Gratidão.